forma muito profunda. Vamos para a palavra de Deus, lá para Marcos capítulo 6. Antes eu quero estar orando agora pela vida do Ademir, que é irmão do Marcos. O Ademir ele está no hospital, ele está muito ferido e somente a mão de Deus pode fazer um milagre sobre a vida dele. Então coloque em oração agora a vida do Ademir, coloque ele diante do Senhor. Pai, nós colocamos a vida do Ademir diante do Senhor, ele está ali no hospital, uma situação muito grave. Eu creio que o Senhor pode libertar aquele homem, não somente curá-lo, mas nós queremos ele liberto. E todo impedimento, toda droga que tem aprisionado aquele homem, que ele venha ser liberto em nome de Jesus e curado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pessoal que foi no Reviva semana passada, todo mundo aí? Amém? Foi bênção, né? Preparados para o próximo, né? Você que quer participar do próximo Reviva, tem que estar batizado. As classes já foram abertas e no domingo, às 9 horas da manhã, se você quer batizar e não estar numa dessas classes, você vem para a igreja, que vai haver uma classe especial para o batismo. Mas quem já está nas classes de discipulado para batismo, segue com o grupo que você está. Tá ok? Mas se você não está em nenhuma dessas classes, você quer se batizar, domingo, 9 horas, essa classe vai estar sendo aberta para todos. Lá em Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, quero falar um pouco sobre isso, porque, queridos, nós vivemos uma geração hoje, onde nós não temos visto honra na família, honra nas casas. Isso tem gerado uma sociedade que hoje, a gente vê hoje muitos jovens na prisão, jovens que não conseguem prosperar, porque foram amarrados na desonra. E se você for na prisão, uma vez eu estava no presídio e sempre eu pergunto aos jovens, né, quando eu estou fazendo visita, por que você está preso? E o presidiário, geralmente, ele conhece a lei melhor do que o advogado, né? E ele cita a lei, cita tudo. E um jovem falou comigo: pastor, eu estou aqui porque eu infringi o 5º mandamento. Aí o 5º mandamento, aí na hora eu fiquei assim, eu desonrei pai e mãe. Passei a andar com pessoas que meus pais falaram para não andar. E por isso eu estou aqui preso hoje. Então, no final nós vamos ter o testemunho do Nailton, o Daniel, né? No final o Daniel vai dar um testemunho. Estava esperando chegar aos parentes, mas no final se deu o testemunho, Daniel. Deus fez grandes coisas na vida dele. Vigília também, sexta-feira, gente, foi muito boa. Quem não veio, perdeu, mais uma vez. E no próximo mês, nós teremos outra vez a vigília em honra ao Espírito Santo. Mas eu fico impressionado com algumas pessoas que a gente caminha, e eu conheço pessoas que são muito mais velhas do que eu, e elas, quando vêm conversar comigo, elas me chamam de senhor. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são mais idosas. E um dia eu perguntando a uma dessas pessoas, falei: por que você me chama de senhor? Eu sou bem mais novo que você. Ele falou assim: pastor. E eu vi ele chamando jovens de senhor, pastores jovens. Senhor, o senhor quer ir dando lugar, né? Eu falei assim: poxa, um cara que tem tanto dinheiro, tratando uma pessoa bem mais jovem, com tanta reverência. Eu perguntei: por que você faz assim? Ele falou o seguinte: olha, não é a idade, é o título. Ele é um pastor. E se ele tiver 18 anos e for um pastor, eu vou tratar ele como autoridade. E uma vez eu estava com o governador do estado, e eu conversando com ele me chamando de senhor para lá, senhor para cá. Eu falei: o governador do estado chamando ele de senhor. E ele falou: há uma autoridade sobre a vida dos pastores. E nós reconhecemos essa autoridade. Queridos, a honra é um princípio bíblico, e nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, lá em Marcos, no capítulo 6, nós vamos usar esse texto como base e outros textos também. Mas Marcos capítulo 6, a partir do verso 1, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando os seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz?
não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita comigo: nenhum milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Queridos, quando a gente fala sobre honra, a gente tem que entender que o protocolo do reino de Deus é a honra. E tudo gira em torno dela. E por si, ela traz grandes gratificações, grandes consequências na nossa vida. A honra é um princípio e, portanto, é incondicional e não é negociável. Princípio não se negocia. Há uma cláusula que está na palavra que não se negocia. E ontem, eu já estava pensando em falar sobre isso hoje. Ontem o pastor Diego falou muito bem sobre honra para os casais. Gente, quem não foi, perdeu. As mulheres estavam ali, uau, é hoje. E foi muito bom a palavra sobre honra, porque a honra, ela significa valorização, apreciação, estima. É reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter-lhe alta consideração, enxergar-lhe como importante e precioso. Olha, um ambiente de honra atrai a presença de Deus. E quando você vê aqui Jesus ele era e é o Todo-Poderoso. Jesus poderia ter feito muitos milagres, mas a palavra diz que ele foi impedido e não pôde fazer ali nenhum milagre. O que impediu Jesus? A falta de honra. É interessante, eu fui vendo outros textos na Bíblia que falam justamente sobre isso, e você vê que a honra, ela cria um movimento. Quando a esposa, eu nunca me esqueço, um casal que eu pastoreei, e a esposa era aquela mulher que gostava muito da igreja. Ela estava na igreja todo dia. E um dia, a Vanusa é meio dura às vezes, entendeu? Até comigo, gente. Mas ela fala a verdade. E essa irmã todo dia na igreja. Ela é presidente da sociedade, era presidente de tudo. E a Vanusa falou: cadê o seu marido? Ah, meu marido está em casa. Eu nunca vi ele na igreja. Ela falou assim: não, o marido está em casa. E a Vanusa, e quando ele chega do trabalho, a comida, como é que fica? Ele se vira, frita um ovo. Aí a Vanusa falou: olha, a partir de hoje você está no banco. Botou a mulher no banco, tirou de todos os cargos. Ela ficou brava, ficou chateada, revoltada. E a Vanusa falou: não, agora você vai cuidar da sua casa. Queridos, não passou muito tempo. Essa mulher só ia no domingo, né? Não passou muito tempo, o marido começou a acompanhar ela para a igreja. E aí, no dia do batismo, ele deu o testemunho. Ele falou assim: agora eu tenho uma esposa. Ele falou assim: eu não ia para a igreja porque eu estava brigado com a igreja roubou minha mulher. E não era a igreja. Então você vê que o ambiente, ele muda as coisas dentro de casa. Então nós podemos honrar ou desonrar, tratar com desprezos. As pessoas que tratam com desprezo vivem debaixo de opressão e ficam aquém do seu propósito. E nós vemos pessoas que elas têm o prazer de honrar e elas conseguem chegar a níveis fantásticos no casamento, na sociedade, em todos os lugares. O marido que sabe tratar a esposa, que trata ela com honra, com certeza. Um exemplo prático, né? Dizer aqui para os homens: abram a porta da casa, a porta do carro. Já vi mulheres que se apaixonaram por isso, não é? Minha filha estava falando isso comigo, ela falando: pai, ele abre a porta do carro para mim. Aí aí casou, né? Aí estava carregando muitas coisas, aí no descuido ele não foi. Aí ela ficou esperando, até ele ia abrir. Ela falou assim: não, tem que manter ali o ritmo. Não pode perder esse detalhe, né, do casamento. Mas, queridos, comece a fazer esse gesto com a sua esposa. Se você abrir portas, você vai abrir o coração da sua esposa. Se você tratar o seu marido com honra, você vai ver que ele vai passar a abrir portas para você. Porque o marido, as mulheres, elas precisam ser honradas, como o 1 Pedro 3 diz, né? Maridos devem honrar as suas mulheres e protegê-las. Essa é a condição para que as suas orações sejam respondidas.
Então, quando o marido trata a esposa com honra, as orações são respondidas. Já as mulheres devem prestar honra aos seus maridos por meio do respeito. Imagina, o homem trabalha o dia inteiro, cheio de coisas no trabalho, e chega em casa, a esposa ainda não respeita, né? É o caos para o marido. Agora, quando o marido entende e respeita, a esposa entende e respeita, com certeza, ela consegue fazer com que o coração desse marido seja ganho para ele, sem muita discussão, mas simplesmente tratando ele com honra. Olha, a honra, outra coisa que eu entendi claramente, a honra não deve ser buscada. Ou seja, ninguém me honrou. Queridos, a honra, ela deve ser oferecida gratuitamente. Porque quem busca aplauso é a pessoa oportunista. E quem procura bajular, bajulação, queridos, não é o certo. É honrar. Aqui nós falamos dos pastores. São pessoas que se preparam para fazer um sermão. Pensa só, a pessoa, ela gasta toda uma tarde, uma noite, fazendo, estudando, lendo. Os músicos, eles ensaiam. E às vezes nós desonramos. Como você desonra um músico? O cara está aqui ministrando louvor, está no meio do louvor, aí você não está cantando, você sai, está desonrando a pessoa que está aqui na frente. A pessoa veio para cá mais cedo e preparou para estar aqui. É igual o pastor está pregando, aí levanta, vai beber água. Gente, no cinema você não sai para beber água, né? Mas dá uma crise de ir no banheiro. Isso acaba desonrando a pessoa que está aqui na frente, que está ministrando para você. Para honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos do Pai, num ato profético que transforma as nossas ações, que são baseadas em circunstâncias que são visualizadas pela fé. Então, quando você está debaixo de uma liderança e você honra essa liderança, às vezes você fala, poxa, eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse líder. Mas a questão não é o líder, é quem está por trás do líder. É igual o governador do estado. Você vê que o presidente, o governo, o prefeito, Romanos 13 fala muito sobre isso. A palavra de Deus ela é muito clara quando fala com honrar as posições de autoridade. E às vezes, mas fulano, eu não gosto de fulano, mas não é ele. É, por exemplo, um guarda de trânsito. Você não honra a pessoa que está ali, você honra a farda dele. O juiz, o delegado, você honra a posição dessa pessoa. Por quê? Porque é uma autoridade que foi estabelecida pelo Estado sobre você. E assim, no mundo espiritual também. A palavra diz em 1 Pedro 2,17, honrai a todos, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Romanos 12,10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, queridos, nós precisamos estabelecer nas nossas vidas um estilo de vida de honra com as pessoas. Olha, o pastor Jonathan é o pastor mais jovem aqui da igreja, mas ele é pastor. Então não importa, você tem que honrar ele como pastor. Às vezes a palavra que ele vai lhe dar, a oração que ele vai fazer, você fala, mas ele não tem muita experiência ainda no ministério. Não é a experiência dele, é a posição que ele tem. Às vezes nós olhamos a pessoa, fulano prega muito, mas não é a pregação, é a posição. Então é a posição, é aquilo que foi estabelecido sobre a vida dele em Deus, que nós honramos e que nós observamos. Queridos, o fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para a vida das pessoas, os lares e para as comunidades, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. Por que a nossa nação é uma nação que está passando por um caos nas drogas, na segurança? Nunca se investiu tanto em armamento. A polícia hoje está super aparelhada. E uma vez um secretário de segurança, ele foi entrevistado e a repórter falando sobre segurança pública, e ele falou o seguinte, olha, para resolver o problema nós teríamos que ter um policial dentro de cada casa, porque hoje você tem filho matando o pai, filho agredindo o pai, você tem marido agredindo esposa, a violência ela está generalizada, e ela está começando dentro das casas. Quando um filho se levanta a voz contra um pai, ele está se levantando contra a autoridade daquele pai.
Aí às vezes fala, mas meu pai está meio gagá. Não, ele continua com autoridade. Uma coisa que eu entendi, meu pai, antes de morrer, tinha muita coisa que eu não concordava com a forma como meu pai falava, mas quando meu pai começava a falar, a gente sempre baixava a voz. Mesmo casado, com filho, a gente baixava para ouvir, porque eu sempre entendi que havia uma autoridade sobre a vida dele. Uma autoridade que Deus estabeleceu, desde o início, a autoridade dos pais sobre os filhos. E a gente vê às vezes filhos que desonram o pai, aí sai de casa, aí o fim deles é cruel. O fim de quem desonra é cruel. Fala, mas pastor, eu não concordo. Olha, em certa ocasião em Vanusa nós ministramos um seminário e um casal, no seminário nós falamos muito sobre honra, a questão de honrar os pais, sair debaixo da honra, porque um dia o filho tem que sair de casa, né, pastor Jeff? Um dia tem que sair, não sei quando, mas vai sair. Um dia vai sair, gente. Seu filho é um hóspede de luxo, que é internet, comida, roupa lavada, tudo de bom, mas um dia vai sair, né? Um dia vai sair, mas saia debaixo da honra. Olha, para você jovem que está querendo namorar ou começando a namorar, minha mãe é implicante, meu pai é implicante. Não é. Seu pai e sua mãe têm um radar que é ultramoderno. Se ele olhar e falar, fulano não presta, foge. Foge, mas é verdade. Não anda com fulano que é má companhia, pode ter certeza que é. Eu nunca vi boca de mãe como tem um poder que tem a boca de mãe, cara, acerta ali, ó, pá. E às vezes nós fazemos o quê? Nós achamos autossuficientes. Não tem nada a ver. O diabo sempre fala assim, né? Falou para Eva, tem nada a ver, não é bem assim a história. Aí hoje a gente vê lá na cadeia, vê hoje nas ruas usando pedra, usando droga, na bebida, porque ouviu a mensagem de que não tinha nada a ver. Foi ouvir um amigo, e esse amigo na hora que deu ruim fugiu, e quem está preso hoje? E o cara que te botou lá não vai te visitar na cadeia, mas quem vai são os pais, porque são eles que sempre estão cuidando dos filhos. Então, queridos, cuidado, você deixará de receber a recompensa referente a quem você deixar de honrar. Em 2 João 8, João diz assim, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Às vezes nós estamos quase acertando, mas por um detalhe. Gente, Deus é Deus de detalhes. Olha, Jesus estava ali, Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas a palavra diz que ele foi impedido de fazer milagres. O que impediu? A desonra. Aí ele fala, olha, os de casa não recebem honra. Aí às vezes a gente vê a mesma coisa até acontecendo às vezes a nível de igreja, né? Pastor fulano vai pregar, não, vou em tal igreja que tem um outro pastor. Gente, domingo, você tem que estar na sua igreja, honrando a sua igreja, os seus pastores. Aí tem gente que vai em outra igreja, é desonra. Você não vai receber nada lá, você vai receber aqui. É aqui que você vai receber. E às vezes nós desonramos os líderes. O pastor fulano de tal prega bem, você conhece ele? Você sabe quem ele é? Aqui você sabe quem são todos os pastores, você conhece, sabe o BO de cada um. Você sabe quem é cada um, você sabe o jeito de cada um, você conhece os pastores, você conhece os filhos, você sabe como é que é. Aí às vezes nós vamos para outro, para honrar outro que não tem nada a ver com aquilo que é a sua vida. Aí você deixa de receber. Igual lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40, Jesus diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu fico pensando, se um copo d'água dá galardão, imagine se levar o pastor Casé para comer uma pizza. Nossa mãe, gente, é dupla honra. Você vai receber depois, né, pastor? Estou usando o pastor Casé porque ele está ali. É dupla honra. Aí às vezes a pessoa não.
Gente, nós não estamos aqui pregando para bajular pastor, não. Estou querendo que você entenda a questão da honra. Se você sai, viaja, aí seus pais, você vai e não traz uma lembrança para os seus pais. Aí você traz para pessoas que tem nada a ver na sua vida. Mas para os seus pais você não traz. Isso é o que você fez, que você desonrou. É desonra. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Aí depois reclama, por que eu não sou abençoado? Aí fica cantando, é por todo lado, e não vai ser mesmo abençoado. Você vai ser daquele, 1000 são abençoados da direita, 10.000 à esquerda, e eu não vou ser abençoado, porque você não entendeu um princípio que é bíblico. Não é o pastor que está colocando, queridos. É a palavra de Deus. Se você não concorda, vai conversar com Deus depois sobre isso. Agora vamos ver, na Bíblia, como a honra, ela atrai o sobrenatural. Quero citar alguns textos bíblicos, só para que você entenda isso. Jesus e o centurião. A Bíblia diz, conta essa história, depois você pode ver lá na Bíblia, em Mateus 8. Esse centurião, ele não era do povo não era judeu, ele era romano, e ele creu. Jesus, ele não se sentia digno de receber Jesus, e quando Jesus ele pede a Jesus para que cure o seu servo, e que estava a quilômetros do local, mas Jesus fala assim, eu vou lá, e ele reconhece a autoridade de Jesus, ele diz, olha, eu trabalho debaixo de autoridade, e eu reconheço a sua autoridade, eu sei que se o Senhor der uma ordem, meu servo vai ser curado. Jesus ficou admirado. Esse cara, a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, uau, eu nunca vi tamanha fé no meio dos judeus. Esse cara atraiu um uau de Jesus, e ele não era nem judeu. Às vezes o pastor vai orar com você, não, esse pastor não tem fé para isso não. Meu irmão, não é o pastor, é a autoridade que está sobre ele, é a patente que está sobre ele, não é o título. O policial, ele pode ter 1,50 m, não sei se tem, mas se tiver um policial de 1,50 m, o ladrão pode ter 2 metros. Se o cara falar, pare em nome da lei, o cara tem que parar. Bota a mão para trás, ele tem que botar. A questão não é o tamanho, é a patente que está na vida dele. Então, quando você está diante, mas quem é esse pastor aí para orar por mim? Ele é uma autoridade, você pode não gostar dele, pode achar que ele não merece, mas existe uma autoridade sobre a vida dele. E nós vamos ver isso lá na frente, sobre isso. Marcos 7 tem a história da mulher sírio-fenícia. Ela se humilhou aos pés de Jesus, e ela consegue a libertação da sua filha. Você vê que fé e honra são alicerce dos milagres. E Jesus em Nazaré não pôde fazer, porque na terra dele as pessoas não reconheciam na vida dele essa honra. Outro texto que eu acho fantástico na Bíblia, ele é citado nos 4 evangelhos, a história dessa mulher. Ela pega um vaso de alabastro, gente, perfume, naquela época, era algo extremamente caro, o perfume era muito caro, e a Bíblia diz que o perfume era extremamente caro. E essa mulher pega um vaso cheio de perfume, ela quebra aos pés de Jesus, e Jesus, ele diz que aquele ato de honra jamais seria esquecido. Ela honrou a pessoa de Jesus. Tem vezes que fala, poxa, mas vai gastar tanto com essa pessoa. Ela honrou a pessoa de Jesus, porque ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Como eu falo às vezes, gente, nós deixamos de receber bênção porque nós não honramos pessoas que estão perto de nós, pessoas que são enviadas de Deus. A Bíblia diz que alguns já hospedaram anjos, sem saber. E tem gente que poderia estar hospedando o anjo e não estão hospedando. Tem gente que poderia fazer um churrasco para um anjo e não está fazendo. Faz às vezes para demônio, né? Mas esquece, poderia ter um anjo. Seria uma bênção na sua casa. Então, querido, Mordecai, olha, Mordecai, ele salvou a vida do rei Assuero. E o que acontece? Ele não foi recompensado de imediato. O rei esqueceu. Mas Deus fez o rei se lembrar. Às vezes nós honramos pessoas e nós pensamos o seguinte, nunca mais vai se lembrar de mim. Queridos, um gesto de honra, Deus sempre vai fazer com que você seja reconhecido. Não se preocupa não. Às vezes alguém vai te honrar, alguém que tinha nada a ver. Mas um gesto de honra vai fazer com que portas se abram sobre você.
E como eu estava falando, nós fizemos um seminário em certa ocasião, e nesse seminário a gente estava falamos muito sobre honra, e esse casal saiu na hora errada de casa. Ela saiu de casa sem a bênção do pai e casou. E o que aconteceu? Nada dava certo na vida desse casal. Viviam em dívidas, viviam com problemas da empresa, a empresa quebrava, cheio de problemas. Aí no seminário o Espírito Santo falou com eles: olha, vocês saíram debaixo de desonra da casa dos pais. E aí, gente, você pensa só, a gente foi para o almoço, terminamos o seminário meio-dia, para o pessoal almoçar e voltar mais ou menos 1h30. Esse casal pegou o carro e foi para Ibiraçu. Chegaram lá, os pais dela estavam já sentando na mesa para almoçar e chegaram: oh, que bom que vocês vieram almoçar. Não viemos almoçar, não. Só queremos que você ore e nos abençoe. O casal não entendeu nada, né? A família não entendeu nada. Eles oraram, abençoaram. Agora vão almoçar. Não, a gente tem que voltar que o seminário vai continuar. Eles já chegaram 10 minutos atrasados no seminário. E depois eles compartilharam o que Deus fez na vida deles nos outros meses seguintes. Às vezes parece algo tão simples, né? Mas na minha família, quantas vezes nós testemunhamos isso, de pedir aos pais para orarem sobre nós, nos abençoamos e vendo coisas fantásticas acontecendo. Às vezes a gente acha que o meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, meus queridos. Há uma autoridade. Deus colocou os pais nessa terra para ser canal de bênção sobre a sua vida. Toda bênção que Deus queria dar para você, Ele usou os pais, usa os pais para fazer isso. Ana e Eli, aqui é algo muito tranquilo, muito especial para você entender. Nós vemos aqui Eli, um sacerdote. Eli não era o sacerdote perfeito, a casa de Eli era uma bagunça, os filhos se prostituíam na casa de Deus, na tenda. Eli não era o tipo, se fosse um pastor hoje, Eli seria aquele pastor relaxado, aquele pastor que interessado em dinheiro, interessado nessas coisas, seria Eli. E a Bíblia diz que Ana, ela está orando na porta da tenda, e ela orando pelas suas necessidades, ela queria ter um filho, e o sacerdote ainda olha para ela e fala: você está bêbada, mulher, essa hora do dia você bebeu, que coisa, né? Hoje daria processo, hoje ele seria processado, né? Seria terrível, injúria, calúnia, difamação e mais um monte de artigo. Só que ela entendeu que ele era sacerdote, mesmo com a vida toda errada, havia uma autoridade sobre a vida daquele homem. Aquela mulher, ela fala: não, meu Senhor, eu estou aqui clamando ao meu Deus. E a atitude de submissão daquela mulher fez com que ele liberasse uma palavra. Ele falou assim: vai em paz, e que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Tem gente que está travado financeiramente, tem gente que está travado na vida emocional, está travado em várias áreas da vida, porque se levanta contra a liderança instituída por Deus na igreja. Querido, se você está neste lugar, existem pastores, líderes que abençoam a sua vida. Você pode não gostar, você pode não achar bonito, mas há uma palavra que sai da boca dos pastores sobre a sua vida. Então, quando você entende o princípio, Deus vai desatar coisas na sua vida. Agora, quando você não entende o princípio e você se rebela, gente, um dos maiores problemas é a rebelião. Rebelião é um ato demoníaco. Você vê que Satanás, ele se rebela no céu. Há lugar mais perfeito do que o céu? Não há. E o diabo não concordou com Deus. Por isso, não pense você que é o lugar. Às vezes a gente fala: não, se eu tivesse numa igreja melhor, não é o lugar. Satanás estava no céu, perfeito, a música era perfeita, a adoração era perfeita, o sol que brilha, que é Deus, tudo era perfeito, o rio que corria, tudo era perfeito. Mas a rebelião estava no coração dele. E no lugar perfeito ele se rebela. Às vezes a gente fala: não, se fulano tivesse numa igreja melhor, ele não estaria assim. Não é a igreja, é o coração. Porque quando você está humilde, você entende que algo flui sobre a sua vida. Eu levei tempo para entender isso quando eu era jovem. Você está jovem, você não concorda com um líder, não concorda com outro. Aí depois você vai entendendo princípios. Às vezes, uma vez eu nunca me esqueço, eu estava mais ou menos quase 17 anos,
e estava surgindo uma oportunidade de estágio, era muito boa. Você pensa só, estagiando ganhando 2 salários, coisa fantástica, né? E era uma empresa boa, tinha alimentação, aquela coisa toda, mas a vaga era concorrida. E aí nossa igreja não tinha pastor, eram diáconos. Aí eu pedi um diácono para orar por mim, e aí ele orava muito. Pensa aquele irmão que para orar ele citava a Bíblia toda, porque eu falei, vou pedir para alguém orar, e caiu justamente nesse irmão. E ele orou muito. Aquele dia ele leu a Bíblia todinha em oração para mim. Mas ele falou, Senhor, conceda o desejo desse jovem. Que ele seja abençoado, que ele é bênção na igreja. Gente, foi uma coisa fantástica. Eu fui para a entrevista, tinham vários concorrentes, era uma vaga só, e eu consegui a vaga. Aí eu fui entender os princípios. Princípios que são estabelecidos por Deus sobre nós. O texto que a Vanusa disse, muito bem colocado, 1 Timóteo 5,17, os que governam, que sejam dignos de dupla honra. E, queridos, na vida de Ana, nós vemos a bênção acontecer. Ana, ela se coloca na posição dela diante do sacerdote. Ana era humilhada por Penina, que tinha filhos. A Bíblia diz que Ana teve vários filhos homens, que era honra. Ela foi honrada de uma forma exponencial. E ainda o seu filho foi Samuel, um dos maiores sacerdotes e profetas da história da Bíblia. Um que impulsou 2 reis. Coisa fantástica, viveu muito. Daniel, honra, autoridade. Você vê Daniel lá no capítulo 2, diante do rei, ele não bajula o rei, ele fala a verdade, serve com respeito, recebeu recompensa sobre isso. Romanos 13 vai falar muito sobre isso, que nós devemos honrar as autoridades que estão em nossas vidas. E há muitas pessoas com rebelião no coração, que fogem de compromissos com autoridade. Ou seja, você perde a recompensa se você deixar de honrar essas pessoas. Honrar os pais confere vida longa e próspera. É algo que a Bíblia que nos dá, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. Você pode não gostar do seu pai. É interessante que a Bíblia não diz ame. A Bíblia manda amar o próximo. Mas pai manda o quê? Honrar. Um dia eu estava pensando, por que fala para honrar, não fala amar? Honrar, porque tem pai que hoje não bate mais, né? Quem é dessa geração que já apanhou aqui? Dessa geração? Não, da geração nova. A geração velha, a geração. Se você já apanhou, agradeça a Deus o pai que você tem, tá? Gente, uma vara de goiaba não mata não, rapaz. Ô, gente, Deus fez a goiaba daquela aerodinâmica fantástica para isso. Um bom cinto, uma boa sandália. Quantos arremessos de sandália havaiana, né? Da tio que a mãe dava, né? Do que chute. As mães eram certeiras, gente. Consertou muito menino isso aí, gente. Consertou. Mas aí você vê, honrar pai e mãe. A Bíblia não fala, ame seu pai e sua mãe. Ela fala, honre. Coloque em destaque. Coloque numa posição. Obedeça. Ouça. É princípio, gente. É a palavra que diz que você vai ganhar com isso muitos anos de vida e vida bem sucedida. Dízimos e ofertas, o pastor Diego falou muito bem. Está vendo? Estava tudo casado sem a gente saber. Estava aqui. Agora, o que acontece quando você não honra? Para a gente caminhar, porque nós temos um testemunho importante hoje. Davi e Milcal. Olha, a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6, depois você lê esse texto, nós vemos Davi voltando da guerra, ele entra na cidade dançando. E Milcal, a esposa de Davi, foi prometida a Davi, Davi casou com ela, era filha do rei, e Davi vem dançando, e ela fala, olha que papel ridículo seu. Ela desonra o marido. O que aconteceu com Milcal? Esterilidade. Não gerou filhos. Por quê? Ela desonrou o esposo. Coisa, né? Você vê o que a desonra causou sobre a vida dela. E, gente, é algo que a Bíblia fala, que ela não pôde dar filhos ao rei Davi.
porque ela desonrou o marido. Você vê como as coisas são muito sérias. Às vezes tem esposas que não conseguem engravidar, questão de desonra. Uma vez eu preguei sobre isso, e uma esposa, depois ela veio conversar comigo e falou: pastor, eu desonrei o meu marido várias vezes. E como? Eu falei: mas como você desonrou? Olha, eu pego dinheiro sem ele saber. A gente tem a conta, eu gasto dinheiro e ele não sabe, e eu atravesso umas outras contas por cima, ou seja, o detergente está custando R$100, um vidro de detergente, o marido não olha. Aí, se é você, minha irmã, peça perdão a Deus. Aí eu falei: minha irmã, fala com ele, pede perdão, restaura. E gente, Deus abriu o céu naquela casa. A desonra traz maldição. Gênesis, olha outra coisa fantástica. Noé foi o cara, gente. Foi o cara que fez uma arca, 100 anos construindo uma arca. Pensa só, 100 anos ali, e sem chover, não chovia naquela época, mas ele acreditou que ia chover, e 100 anos sem chover ele construiu a arca. Aí Noé, a arca vem o dilúvio, pá, você conhece o resto da história, né? Aí quando a arca para, a água desce, primeira coisa que Noé fez, plantou uma vinha. Aí ele fez vinho, e a Bíblia diz que ele encheu a cara. E aí começou a dançar, não sei que música que é, se era um funk, o que ele estava dançando. Eu sei que ele tirou a roupa e estava lá peladão dentro da tenda dançando. Aí o filho vai e vê. A Bíblia diz que um dos filhos vê o Cã, é o cão mesmo, ele foi lá e viu, e ele correu e contou para os outros irmãos. Os outros irmãos vieram descostas e cobriram a nudez do pai. A Bíblia diz que Cã foi amaldiçoado, gerações, ele disse: olha, você servirá a seus irmãos. Gerações inteiras servindo outros, porque alguém abriu uma porta de desonra. Às vezes você não entende por que você está passando um perrengue danado. Às vezes seu pai abriu uma porta de desonra lá atrás. Gente, a desonra só traz BO, só traz problema. E quando você entende isso, desde cedo quando eu entendi isso, olha, quantas vezes meu pai falava um negócio que tinha nada a ver, eu abaixava a cabeça: tá bom, pai, deixa. Entender, princípio, pessoas, líderes. Entendi princípios. A honra abre porta. A honra faz com que coisas aconteçam na nossa vida, na nossa casa. Eu poderia falar tanta bênção. E eu falei com Isabela, quando estava para casar, eu falei: minha filha, você está indo para uma outra casa, outra terra, outra igreja. Você vai ter um pastor. Fora o marido, você tem um pastor. Pastor da igreja. E quando eu falei com o pastor, eu falei assim: minha filha vai honrar o seu ministério. E ela entende isso. Ela chegou lá na igreja, honrando o pastor, tudo. Eu falei assim: tudo você vai falar com o pastor. Vai fazer, pede autorização a ele, a esposa dele, porque eles são líderes de vocês. A honra que vai vir sobre a casa de vocês começa do pastor. O óleo começa a correr pela barba dele e vai descer sobre vocês. É um princípio, queridos. Aí às vezes a gente vê brasileiro que vai para um outro país e chega desonrando as leis, o lugar, e quer prosperar. Não tem como prosperar debaixo de desonra. Porque a honra é a porta da bênção. Aí para a gente caminhar para orar, vemos Rúben. Rúben era filho de Israel. E ele se deita com uma das concubinas, desonra o pai, e ele perde a primogenitura por conta da desonra, e ele maculou o leito do pai, e ele não recebeu bênção, e os seus filhos e as suas gerações perderam a bênção por causa dele. Então, queridos, que hoje nessa noite você venha entender um princípio, aplicar esse princípio. Se você já desonrou, peça perdão a Deus. Eu queria orar agora. Se você já desonrou alguém, peça perdão a Deus. Fala: Senhor, eu desonrei, mas a partir de hoje eu quero mudar a minha história. Se o Espírito Santo falou com você, na sua família, na sua casa, conserta o quanto antes. Se você sente que você vem debaixo de uma maldição, como a de Cã e os seus descendentes,
ora e quebre. Fala, pastor, eu estou debaixo de maldição, eu vou morrer debaixo de maldição. Não, meu irmão. Jesus morreu na cruz para que toda maldição fosse quebrada. Mas para quebrar, você tem que levar tudo isso para a cruz. Fala com o Senhor, reconhece e coloca na cruz e pede perdão. E você vai ver Deus abrindo portas na sua casa e na sua família. Quem sabe, você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer pelos princípios que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. E, ó Pai, nessa noite nós entendemos o princípio da honra. Nós queremos honrar o Senhor com tudo que nós temos com as nossas vidas. Nós queremos honrar os líderes, porque entendemos que eles foram colocados pelo Senhor e que honrando eles, nós estamos te honrando. Honrar, ó Pai, os nossos pais, esposo, esposa, honrar os nossos filhos, honrar as pessoas que nos cercam, honrar os líderes na igreja que o Senhor estabeleceu. Nós queremos, ó Pai, quebrar também toda a raiz de maldição, de desonra, que tem vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E pedir que o Senhor restaure a bênção da honra sobre as nossas vidas. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus.